E aí, será que depois de 2 séries da Marvel, Loki finalmente trouxe o que a gente esperava? How dare you point at me? You were pointing first. Vamos começar reconhecendo que as séries da Marvel até aqui foram um tanto divisivas. Porque não tem como você sair de uma coisa gigante que nem Vingadores Guerra Infinita e Ultimato e achar que o que se segue vai ter o mesmo nível de grandiosidade. Então, embora WandaVision fosse um exercício super legal de linguagem, que lidasse ali com o luto e com a sensação de perda da Wanda. E Falcão e o Soldado Invernal trouxe toda essa simbologia do que é ser um Capitão América negro hoje em dia, as 2 séries não exatamente construíam esse futuro em termos de qual é a próxima grande saga do MCU. E aí chega Loki com uma proposta muito mais de ficção científica, né, de lidar com linhas temporais diferentes e quem realmente comanda toda a nossa existência, e faz a gente ignorar completamente as desilusões e continuar confiando na Marvel cegamente, porque é isso que a gente faz. Mas a série ainda precisava justificar sua existência um pouco além dessa construção de universo. Porque todo o arco do Loki foi sendo construído ao longo dos últimos 10 anos da Marvel, até que ele se redime e tem uma morte extremamente traumática nas mãos do Thanos. E como que você vai fazer uma série do Loki depois disso sem perder o impacto do que foi aquilo para quem estava assistindo? Vamos chegar lá. Logo no primeiro episódio, o Loki é preso e descobre a TVA, que é essa agência regulatória que controla o fluxo do tempo e faz questão que a linha do tempo sagrada, ou seja, a única, permaneça apesar de desvios temporais que podem acontecer de vez em quando. E de cara, toda essa ambientação da TVA é super interessante, porque tem todo um estilo retrofuturista, cores marrom e laranja, um aspecto de repartição pública, burocrática, que não deixa de ser uma visão divertida dos poderes por trás das cortinas que controlam o nosso mundo, a nossa existência, sendo retratados dessa forma extremamente desinteressada. É um local em que pessoas carimbam papéis sem praticamente pensar no que estão fazendo, enquanto aproveitam seus intervalos de almoço para comer uma salada e voltar para suas tarefas mundanas e repetitivas. E até as joias do infinito, que foram cruciais para a saga que aconteceu antes, aqui são meros pesos de papel, o que muita gente odiou, mas aí entra o meu ponto. Não tem exatamente como trazer uma ameaça maior do que o Thanos agora, então a gente vai ter que, de certa forma, desconstruir algumas coisas que foram construídas antes, de olho no futuro. E aliado a essa ambientação, a gente tem o roteiro do Michael Waldron, que usou toda a expertise dele trabalhando em Rick and Morty, para trazer esses diálogos afiados, sarcásticos e filosóficos que lidam com toda essa questão de existência, passado, presente e futuro. É uma grande homenagem ao Mochileiro das Galáxias e Doctor Who e essas vertentes de ficção científica que se propõem a explorar esses confins do universo. E coroando todas essas temáticas, você tem o elenco. Começando pelo Owen Wilson, que é um personagem carismático, e as interações que ele tem com o Loki são o ponto alto de dinâmica de personagens da série. Mas a gente tem também a Sylvie, que traz bastante humanidade para essa personagem, que é uma versão feminina do Loki, e que também tem uma baita química com ele. Então, toda vez que essas duas duplas estavam em cena, elas seguravam o roteiro muito bem. Mas não dá para não falar da estrela do show, que é o Tom Hiddleston, que adiciona novas camadas para o Loki de um jeito muito interessante. Porque o Loki está sempre se portando como se ele fosse essa pessoa super confiante, que está acima das situações, quando na verdade ele é um cara extremamente inseguro e amargurado com a vida. E é muito legal como o Tom Hiddleston, ele meio que dá indícios dessa insegurança do Loki, mesmo tentando sempre se portar do jeito elegante, britânico, que ele já vem trazendo para o personagem. Mas aqui a gente tem um Loki que assiste toda a sua história, vê aonde que tudo isso leva e reconhece que não, talvez ele não queira ser esse dominador, esse rei, esse vilão. E eu achei bem tocante ver um personagem que o tempo todo mentia para si mesmo, perceber que a felicidade está em outras coisas, não nisso. Para mim, é a materialização daquilo que o Thor fala para ele em Ragnarok, quando ele diz que você sempre vai ser o deus da trapaça, mas você pode ser mais. E aqui eu acho que ele se torna mais. Ele finalmente encontra um caminho que ele pode seguir e que vai levá-lo, eu não sei, para caminhos que a gente não explorou ainda.
Então, para mim, isso resolve toda aquela preocupação se o Loki tá de volta, tiraria o peso da morte dele. Além do que, é uma das maiores características das histórias em quadrinhos ter essas narrativas cíclicas que nunca acabam, os personagens sempre estão sendo reescritos e reintroduzidos em novas tramas. Tanto é que uma das dinâmicas que eu tô mais curioso para ver é no Doutor Estranho 2, entre ele, o Loki e a Wanda, 3 personagens que nunca interagiram exatamente nos filmes anteriores. Com essas séries, a Marvel ainda está tentando encontrar um ritmo de contar uma história que não acaba em 2 horas de um filme, e para mim o pior sintoma disso é nos momentos que acabam os episódios, porque tem vezes que funciona e tem vezes que parece extremamente arbitrário. Do ponto de vista de um editor de vídeo, é como se você pegasse a série toda, colocasse numa timeline e saísse cortando aleatoriamente para decidir onde cada um acaba. E vamos falar do final, porque chega um momento em que a gente vai finalmente entender quem está por trás da TVA, quem está controlando essa linha do tempo sagrada. E eu adoro esse momento em histórias de ficção científica, porque é quando o personagem sai daquela bolha, enxerga o que está por trás e conhece um mundo muito mais amplo do que ele acreditava ser possível. E isso é feito brilhantemente em filmes como Contato, com a Jodie Foster. Mesmo Interestelar tem um pouco disso. Então, quando o Loki e a Sylvie se deparam com aquele castelo em ruínas no meio da galáxia, eu estava muito empolgado para ver o que tinha ali dentro. E a gente descobre que é o Kang, ou supostamente uma versão dele, que é para ser o grande vilão dessa próxima fase da Marvel. Sem entrar em detalhes da história dele nos quadrinhos, vamos falar de como que foi a apresentação aqui. Eu acho que o Jonathan Majors traz um trabalho bem interessante de esquisitice, excentricidade, que parece que foge um pouco da seriedade que o momento pediria, mas tem sempre uma trilha sonora sinistra de fundo ali, ajudando a criar um clima e tornando tudo muito mais estranho. E ainda ajuda o fato de que aqui a gente está vendo, teoricamente, a variante boa do Kang, o que dá espaço para imaginar como devem ser as versões piores. O que peca pra mim nessa hora é mesmo o roteiro, porque o episódio inteiro consiste de diálogos expositivos, então acaba sendo um desfecho muito mais verborrágico que poderia estar melhor integrado nas ações, em coisas acontecendo. Embora a gente tenha aí escancarado de vez, finalmente, o multiverso na Marvel, que abre infinitas possibilidades daqui pra frente. Embora eu tivesse ficado um pouquinho insatisfeito, até porque eu queria ver um pouco mais desse multiverso aqui antes do episódio acabar, o fato de a série ter confirmado uma segunda temporada me tranquiliza e meio que... me deixa continuar me enganando. Muito obrigado por assistir, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo pra gente continuar discutindo o filme, ou a série nesse caso, depois que ela acaba.